Galera, 3 lembretes importantíssimos para você poder construir esses painéis de teto em segurança. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz aqui painéis laterais, tá? Então, nesse caso, é como se fosse uma entrada, uma galeria. Essa, na verdade, é uma entrada de uma área de um prédio, né? Então, num hall de entrada, certo? E aí, tem painéis dos dois lados. Bom, aqui lembrando, para falar sobre os painéis, né? Um lembrete para você que está começando a projetar agora, é sempre manter um afastamento, pelo menos de 18 milímetros, desses painéis aqui, entre o painel e a parede, certo? Então, aqui eu fiz o afastamento do painel 18 milímetros. Para quem não sabe, relembrando, né? Esse afastamento a gente faz por vários motivos. Primeiro, por uma questão de construção, porque a obra ela não é reta, né? Então, essa diferença de parede a gente disfarça, digamos, né? Ou tira essa diferença aí, afastando os painéis da parede, certo? E também por uma questão de umidade. Então, nesse caso aqui, nesse caso específico, esse afastamento dos painéis vai servir para a gente poder encostar a madeira em cima desse painel afastado. Legal? Então, também aqui tem uma questão de estrutura, tá? Vamos lá. Primeiro lembrete, primeira questão que a gente tem que considerar na hora de fazer painéis de teto. É o afastamento do painel do teto. E agora eu vou explicar por que para vocês. Nós precisamos aí no mínimo de uns 15 centímetros, porque veja como é feita essa instalação dos painéis no teto. Olha aqui que eu tenho uma foto para vocês. Aqui, por exemplo, foi feito numa sala e veja que nós temos aqui uma estrutura. Olha aqui, cada um desses palitos que você vê. Diego, que bagunça é essa? Meu Deus, isso é uma loucura. Calma que agora vocês vão entender o que é. Veja que aqui nós temos uma sequência de peças de madeira, certo? Essa sequência de peças de madeira são as peças que vão estruturar o painel, ou seja, nós vamos conseguir firmar os painéis porque nós temos essa estrutura. Então, veja bem, primeiro nós precisamos desse afastamento que tem aqui entre a laje e o painel, para o pessoal poder fazer essas travas, certo? Ah, dá para fazer um espaço de 8 centímetros? Não dá, gente. Aqui, primeiro que eles precisam estruturar isso, uma peça muito pequena aqui, ela de 8 centímetros, não tem espaço para eles trabalhar ali. Trabalhar que eu falo é eles colocar a mão com as ferramentas, tá? Então você considere aí no mínimo entre 15 e 20 centímetros. Olha a distância que tem aqui entre os painéis e a laje, tá? Então, também nós temos uma questão aqui de fiação, né? Então, é um apartamento aqui alto padrão, passa muita fiação, né? E nós temos também um detalhe que a gente vai falar mais para frente em outros vídeos, se vocês têm interesse, é sobre o sprinkler, né? Agora está se utilizando muito o sprinkler, deixa eu ver se eu tenho uma outra foto aqui melhor, mas esse sprinkler é a saída de água da emergência, certo? Então, isso é uma questão que eu vou explicar bem para frente, é um caos, a gente precisa calcular a altura de painéis ali, depois eu explico em outro momento, tá? Mas eu quero que vocês entendam aqui por que nós precisamos primeiro desse afastamento de 15 centímetros, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês outro slide. Olha aqui, tá vendo que nós temos aqui esse taco do lado né, que vai entre a laje e o painel. Então eles vão colocar aqui uma madeirinha no painel, certo? Esse outro que é parafusado nessa madeira aqui, tá? E eles vão regular a altura também dos painéis, porque os painéis não são retos, né? Eles, nesse tamanho, os painéis aí acima de 1 metro, como tem aqui 1 metro por 2,70, eles precisam de uma regulagem. Eles trabalham, né? Eles ficam, digamos, mole, podemos dizer, né? Então, como se fosse uma folha, né? Nesse tamanho de painéis, a gente precisa estruturar eles, por isso que nós precisamos de todos esses pilarzinhos aqui, tá? Então é por esse motivo que, para a gente poder travar eles, parafusar, ficar bem firme, nós precisamos então desse espaçamento. Legal? Uma outra questão que nós precisamos ver, desculpa que a imagem aqui não está muito legal, mas eu queria mostrar para vocês que nós estamos considerando, veja que aqui do lado direito, aqui não tem gesso, certo? Então, imprescindível, regra número 2, lembrete número 2 aí, não pode ter gesso, tá? Esses painéis não podem ser instalados se tem forro de gesso na casa do seu cliente, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, nesse caso aqui, dessa obra, nós pedimos para o cliente retirar os painéis de gesso, retirar o forro de gesso para a gente poder fazer a instalação dos painéis de madeira, tá? Regra número 2.
Então, regra número 1, nós precisamos de um afastamento aí de 15 centímetros. E regra número 2, nós precisamos que não exista esse forro de gesso, tá? Bom, dito isto, galera, então vamos lá começar a dividir os painéis. Professor, como que eu calculo esses painéis aqui? Porque, por exemplo, nesse caso aqui o painel ficou curto, né? O que a gente faz? Então veja, nós sabemos que aí máximo de largura do painel, né, geralmente numa loja, são painéis de 2,70, né? Que é a medida da chapa, né? E aí as lojas vão trabalhando às vezes com 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. Eu vou sugerir para vocês aqui que nós trabalhemos na mesma largura dos painéis laterais, tá? Então, por exemplo, esse painel aqui lateral tem 85, tá? Então nós vamos trabalhar com esse painel aqui para alinhar 85 aqui, ok? Então veja, nós temos aqui 18 de afastamento, mais o painel 18, certo? Nós temos aqui mais 5 centímetros que eu fiz por causa de um filete que vai ter de iluminação. Então nós temos 36 mais 5, certo? E nós temos aqui a largura desse painel aqui, que é 850, né? Então nós temos de painel 850, a gente tem mais 36 de folga e mais 50 da parte da iluminação, né? O nosso painel, ele vai ter 930. Para falar a verdade, 930 já é um painel grande, tá, gente? Digamos, está no limite do que é aceitável para um painel. E deixa eu trazer ele para cá. Então eu vou deixar ele encostado na parede, tá? Então vou movimentar ele 36 aqui para o lado direito, vou deixar ele encostado aqui. E nós vamos fazer então o que? Dividir ele aqui no tamanho da porta. Perdão, no tamanho da parede. Então essa parede aqui tem 3 metros e eu vou trabalhar ele aqui com 1.500. 1.500 vai ficar curto, Diego. Claro, eu vou trabalhar com 1.500 aqui, mais os 36, tá? Então aqui a gente vem em seta e nós colocamos 36 a mais. Eu vou colocar aqui, gente, quero deixar para vocês livres aqui para comentarem alguns outros assuntos que vocês achem importante trazer, dificuldades que vocês têm com relação a projetos imobiliários, porque o objetivo do canal justamente é tirar as dúvidas que vocês têm, né? Lembrando que nós estamos fazendo o workshop para você que tem interesse. E nesse mês também vamos começar o workshop para portas de correr e cálculo para portas de madeira, tá? Então quem tem interesse ali, tem um clique aqui embaixo que vai ter um WhatsApp para você poder se cadastrar, tá? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Então veja bem, essa parede aqui tem 3 metros, certo? Eu vou trabalhar com portas de 1.500, duas de 1.500 e eu coloquei mais 36 para a gente poder deixar ela aqui, ó. Deixa eu ver se é essa medida que está agora, sim, está zerada essa medida aqui. Algo está acontecendo que ela não está muito rente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu e foi para o outro lado. Agora sim, deixa eu ver se ela está rente. O que está acontecendo aqui? Tem algo errado aqui na minha conta, né? 1.536. É claro, Diego, não precisa dar desconto porque esse é o tamanho da parede, certo? Então eu estou trabalhando com as peças aqui certinha, a medida certa, tá? Então veja, agora nós temos a peça aqui mais importante para a gente deixar bonito esse alinhamento. Então nós estamos acompanhando o encontro dos painéis laterais com o encontro dos painéis de teto, tá? E aqui esse encontro aqui, esse vão que eu fiz aqui é para iluminação lateral. Então, agora, simples, agora nós vamos começar a replicar esses painéis, né? Ah, quanto que eu vou replicar? Agora eu tenho a vontade aqui, eu posso replicar esses painéis aqui para o lado direito e para o lado esquerdo, porque eu já tenho eles encostados nas paredes, eu estou garantindo aqui que tem espaço suficiente no teto para eles poderem trabalhar, né, e fazer essa fixação, então eu vou poder duplicar. Porém aqui nesse caso desse projeto, a segunda peça que eu fiz, ela tem largura de 900. Tá? Então eu vou trabalhar com 900 esse painel e os outros painéis estão iguais. Esse recuo que eu tinha feito no outro é por causa da iluminação, tá? Então eu vou replicar esses painéis aqui. E falando em replicar painéis, falando em tamanho de painéis, o que eu quero falar para vocês, deixa eu mostrar como que ficou pronto isso aqui. Olha que legal. Olha que bonito que ficou pronto esses painéis, né? Aqui foi feito também teto e paredes, né? Desde lá da entrada. Olha que maravilhoso, isso aqui é um apartamento
frente mar, então olha o mar lá atrás, ficou lindíssimo, né? Aqui nesse caso, olha do lado direito, que a gente estava falando sobre os splingers, eu vou fazer uma aula só falando sobre instalação de luminárias, né, de splinger, como que a gente detalha isso em projeto, e aqui veja que também tem o ar-condicionado, né? Então tem muitos detalhes aí técnicos que a gente precisa prestar atenção na hora de estar calculando esses painéis. Inclusive, você que tem interesse de saber mais a parte prática, tem um link aqui embaixo falando sobre os cursos, né? Treinamento técnico para projetistas de alto padrão, e aí você vai ver que tem um monte de aulas falando especificamente da parte técnica, como a gente projetar com segurança. A terceira, o terceiro lembrete, ele é dos tamanhos dos painéis, porque veja, aqui você precisa levar esses painéis para cima do apartamento e você tem um tamanho de elevadores, certo? Você tem um tamanho de escadarias. Então, muitas vezes, o que acontece? Você precisa ver aqui, na hora da medição, tá? Se você tem espaço suficiente aqui nas escadarias para fazer a volta com esses tamanhos de painel, se os painéis você tem tamanho, se dentro do elevador tem tamanho suficiente para levar esses painéis, e se não, lembrando aqui como do lado direito que às vezes o cliente vai ter que fazer uma carga aí especial, porque é importante considerar essas medidas, tá? Então, relembrando, número 1, então, o espaçamento que nós precisamos entre o painel e a laje. Número 2, não pode ter gesso. E número 3, considerar esse tamanho de painéis, tá? Eu vou terminar aqui, então, o projeto para vocês verem como ficou pronto, tá? Pronto, gente. Olha como ficou o painel aqui por baixo. Que legal está o nosso corredor. Lembrando, então, agora que está faltando a parte de iluminação, eu vou colocar um render e vou mostrar para vocês aí como ficou. Legal? Obrigado, vejo vocês na próxima aula.